Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais uma edição do Papo de Arbitragem. Estaremos falando dos jogos da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui comigo, companheiro de trabalho, o gerente VAR da CBF, o Péricles Bassols. Bem-vindo, Péricles, novamente. Obrigado, Senem. Obrigado pela oportunidade de poder falar mais uma rodada para o pessoal em casa do Papo de Arbitragem. Vamos lá. A gente vai estar com o nosso objetivo principal, que é dar a transparência dos áudios, né, em primeira mão para todo mundo, os áudios das checagens, das revisões que ocorreram nessa rodada. Perfeito. E depois algum comentário feito em relação às decisões que os árbitros tomaram, né? Nós iniciamos os jogos no jogo que teve no sábado, o jogo entre Flamengo e Bahia. Foram 3 situações que nós separamos para poder escutar os áudios e depois conversarmos um pouco sobre as situações e as decisões, embasando nas regras do jogo, as decisões que os árbitros tomaram. Vamos lá? 2, né? Número 2. Vantagem. Possível pênalti. Que ele marcou? Dá uma olhada Falta lá. fora da área, tá? Ele marcou pênalti. Pênalti, agora ele marcou pênalti. Agora. Pra trás pra confirmar o ponto de contato, ok? Aguarde, checando. Checando penal. Mais uma frente. Checando pênalti. Aí, esse é o nosso ponto. Me dá uma câmera. 16,50. Solta mais. Trava esse ponto. Me dá uma câmera. Aqui. Esse aqui agora, uma câmera mais baixa. Qual que é a melhor câmera entre cortes pra gente ver a possível Essas infração? duas aqui, ok? Então, Essas duas. vamos frame a frame e ver o ponto. Vou pra trás, ok? Aí, Frame é vamos frame. no frame a frame agora. Identificar o impacto, onde foi. Solta. Ele tá na Aí, passagem. aqui já tá saindo. Solta, mais uma mais à frente. Já estão. Volta. Ei, pode sair, Mais pode uma sair. frente. Aqui seria nosso Aí, impacto aí, máximo. pra mim é aí. Junta Pegou a 16,50. bola aqui. Vai lá. Ok, impacto máximo, Vai fora da área. Vamos, Iago. Me larga agora Aqui, ó. um looping em 30%. Isso. Aqui, ó. Pra mim é PGM aquela na- imagem. Congela grua. aquelas duas. Aqui volta. Esse é o nosso impacto máximo. Oi. Mas Fazer dá o um looping frame mais à também. frente, um frame mais. Mais Calma, um. vai lá. Aqui já estão. Mais um. Já tem tão a falta e deslocando tá fora e da o cara área. tá Jogador totalmente fora da área. completamente fora da área. Oi. Deixa eu te falar, é situação factual, liberado. você marcou Só pênalti, abrir aqui, correto, ó, no falta aconteceu fora da área, falta aconteceu fora da área. Fora. Então, né, nós vamos dividir aqui em 2 partes. Primeiro eu vou falar em termos de regra de jogo, né, que são detalhes importantes que não estão escritos na regra do jogo diretamente, mas estão intrínseco, ou seja, está dentro de um espírito. E dentro das instruções que a FIFA passa para os árbitros e nós repassamos, nós buscamos aqui, primeiramente, para identificar se há infração ou não, qual jogador busca o espaço de quem. Por exemplo, aqui nesse caso, dá para ver que o atacante, quando dá o tapa na bola, toca a bola para frente, ele segue em linha reta. Ele não muda a direção buscando o corpo do defensor. Perfeito. É o defensor que, ao chegar atrasado, interpõe o seu corpo na frente do atacante, né? Interrompendo a trajetória dele com um contato. Né? E aí vem o outro ponto, analisarmos. É um contato mínimo, é um contato de infração ou não é um contato de infração? Né? E os árbitros, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo, na velocidade normal da ação, entenderam que havia um contato suficiente para a infração. Esse é o ponto inicial. Nós vemos até que o Sávio, que era o árbitro do campo, ele não demonstra tanta segurança, né? Se a gente puder... aqui o ponto de contato, né? Se você puder voltar, Juliano, que é excelente aquele ângulo, né? Para a gente ver que quem interfere na trajetória do atacante é o defensor. Então ele tem que ter o máximo cuidado para que isso não se transforme, para que essa perna e o próprio quadril dele não se transforme numa ação imprudente. Né? E aqui, visivelmente, né, e pela interpretação dos árbitros, né, ele interrompe a passagem com um contato. Né? E o Sávio, em princípio, demonstrou uma certa dúvida se era dentro ou fora. Assim nos pareceu. Né? E aí ele decide, ele até fala, né, Péricles, pênalti. E só a partir disso
o árbitro de vídeo começa a trabalhar, porque o árbitro de vídeo ficou na espera de uma decisão final que o Sávio ia ter. Exato. Né? Nós tivemos um trabalho de equipe aqui, deu para escutar, CNM. No primeiro momento, o Avar 1, que é o especialista assistente, ele fala que a marcação do Sávio foi fora da área. E alertado pelo Avar 2, não, foi pênalti. E aí eles corrigem toda a avaliação deles para, ok, se foi pênalti, o que eu tenho que fazer primeiro aqui? Encontrar a infração. Tá? Eles encontram a infração. E agora eu tenho que saber se ela é dentro ou fora. Isso, é aí que eu quero que você entre, né? Porque são duas perguntas que normalmente são feitas aqui. Uma, se foi dentro ou fora, e se foi o uso correto da ferramenta, as câmeras que eles buscaram. Aqui, por exemplo, eles buscaram a câmera de 16,50, né? Ela chama 16,50 porque 16,50 é a distância da linha de fundo até essa linha da grande área. Por isso que nós a chamamos, né? Tecnicamente ela deve ter outro nome, mas no linguajar da arbitragem ela se torna a câmera 16,50 de distância da linha de fundo. E aqui, visivelmente, a gente vê que é fora da área. Então eles buscaram um excelente ângulo. Foi um excelente trabalho do VAR, porque nessa hora a gente precisa encontrar o contato, onde se produziu o impacto que derrubou o atleta. Né? E aí, ao encontrar esse impacto, eu divido, o que o VAR faz na cabine? Ele divide a tela do momento do impacto com a 16,50. E nessa divisão ele encontra, bom, o impacto foi aqui, e a falta foi dentro ou foi fora? Não, na verdade tem mais uma para frente. Mais uma para frente a gente vai ver que ele encontra esse impacto e mais para frente ele vai pedir a divisão com a 16,50. E aí ele conclui, olha... A 16,50 vem para cá depois. Exatamente, ela vem para cá. E aí, olha lá, pronto, tá lá. Momento do impacto e a 16,50. Mostrando que o contato foi fora da área. Outra pergunta que eu faço em relação à situação técnica. Porque a gente pode avançar um pouquinho, Juliano? Esse é o ponto de contato, maravilha, fora da área. Mas depois, por exemplo, Péricles, se existisse um contato da perna com o pé do jogador lá dentro da área depois, aqui, ó, por exemplo. Né? Volta um pouquinho, Gil. E se ele fosse dentro, né? Se fosse dentro da área, esse ponto de contato com o pé aqui, ó. Né? Com o pé. Aqui, por exemplo, se houvesse um ponto de contato com o pé. Teria que parar um pouquinho, Gil, na próxima passada dele? Vai lá. Aí. Isso, aqui, ó. Se houvesse o contato aqui, a infração fosse essa. Isso, perfeito. Né? E ela fosse dentro. Aqui continua fora da área. Fora, perfeito. Mas se, por exemplo, tivesse dentro da área, eu tenho uma falta que começou fora e terminou com um toque dentro. O que vai ter que ser avaliado pelo campo e pela cabine é se esse último contato é impactante para a queda. Né? Se ele for impactante para a queda, eles vão entender como esse sendo o contato da falta. Se ele não for impactante, se o primeiro contato é o desequilíbrio e durante a queda ele já desequilibrado caindo, esse toque que é só fruto da queda, aí não é ele o motivo da falta. E aí sim o primeiro contato. A regra diz, né, no final das contas, que se eu tenho ou uma falta contínua ou uma falta que inicia... uma falta com contato fora da área e termina dentro da área, a gente punia mais grave, né? Não é esse caso, os dois contatos foram fora da área. E fora da área. Né? Mas para entendimento de regra. Outro ponto importante que eu quero que você esclareça, por que o Sávio, o árbitro do campo, não teve que ir na zona de revisão, na televisão ali, para olhar, observar a jogada? Porque essa se trata, CNM, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom relembrar, essa se trata de uma revisão factual. É dentro ou fora. Matemática. É matemática. É 0 ou 1. É preto ou branco. Não é uma situação... Não há dúvida. Não há interpretação. Não há um meio termo para ser interpretado na área de algo que ele não viu. Ele viu a falta, marcou. O VAR concordou com a falta que ele marcou e agora só resta para nós a questão do dentro ou fora. Perfeito. Do 0 ou do 1. E aqui é fora. É um fato. É um fato que é fora. Então ele só... É como a questão da posição de impedimento, por exemplo. Exatamente. Uma posição de impedimento... Ou está ou não está. Por isso que ele não precisa ver quando não tem que interpretar. Exatamente. É uma decisão factual, a posição é de impedimento. Aqui é uma decisão factual, a falta é fora da área. Ele informa ao árbitro, o árbitro abre a janela no campo e reforma a decisão dele de dentro da área para fora da área, revogando o pênalti. Ok. Tá bom? Ainda dentro do jogo Flamengo e Bahia, houve uma situação de expulsão por oportunidade clara de gol, né? É um detalhe importante, nós vamos inclusive contar com a regra do jogo aqui, que o Juliano vai colocar para a gente, mas primeiro vamos escutar os áudios e ver o vídeo
para a gente poder debater o que diz a regra do jogo em relação à oportunidade clara de gol. Ótimo, vamos lá. Atenção. Não participaram. Não participaram. Só o Everton deliberado. Nada, ataque. Tá em jogo. Tá Jogador que não o Everton participa não lá. participa. Vamos ver Atenção à tática. Puxou em cima. Temos a possibilidade de dox. Temos o puxão, Deu já identifiquei amarelo, o puxão tá? aqui. Cartão amarelo Ele deu pro número 4, amarelo. tá? Temos Olha a a questão identificação. tática. Agora, nesse momento, me dá 16,50. Checando um possível doxo, tá? Ok. Não, Ok. bola- Ele teria mais uma posição e encararia o goleiro, ok? Pra mim tem, Por mais que não tenha direção, dá de trás do tá? gol. ele tem Desculpa, a possibilidade clara de trás do domínio. Ele não tem direção, mas tem o domínio total da bola pra vir e arrematar o Tem gol todos cara a os cara com o elementos. goleiro. Tem todos os elementos para um Pra possível mim, dox. concordo, Alisson concorda. Vamos ver Você quer checar o a app? questão Tem um do app app, antes. ok? Ok? Isso. Vamos Tem ver um o jogador app. claramente em Deixa eu posição, mas ver o ele que- não participa e não interfere, tá? Isso, é. Aí. Tá indo. Volta naquele passe Não lá. quer dizer nada. Volta naquele passe lá. Ó, o jogador tá em posição, mas ele Ok. não interfere, Esse tá habilitado, Esse é segue. habilitado, pode seguir. ele não Não faz interfere em menção nada, de jogar não e interfere, O outro vem de trás. não passa pro interfere, jogador. joga de forma errada. E não há falta, né, Sávio, naquela situação. sugiro revisão para possível doxo. Sugiro uma revisão para um possível doxo, ok? Vou te dar a foto, tá? Vou te dar a foto. Nós temos direção, controle da bola, proximidade da área e o próximo passe era encarar o goleiro. Vou te largar em um looping de 50... essa falta, tá? E agora eu vou te largar um looping... Domina com a barriga. Ok, pode seguir. O próximo passe dele é encarar o goleiro, ok? E eu vou te dar de trás do gol pra você ver também. Essa aqui também. Essa aqui? Aqui tá, olha a direção. Ele A teria bola tá possibilidade de totalmente passe. dominada por ele. E dá essa aqui a grua também. Fecha os 4 elementos, ok? Fechou. Possibilidade total de domínio. Ok, perna boa. Vai A bola tá dominar. dominada com ele. Direção Perfeito. e proximidade da meta. Ok? Ok, vou mudar minha decisão e expulsar o zagueiro. Ok. Ok? Número 4. E o app está limpo. Ok. Qual que é o número? É o Canu? Não, não. Só confirma. Tirou o amarelo. Nós vimos aqui essa jogada e ficou uma certa dúvida, né? É. Em relação à direção Sim. que estava a jogada e o próprio jogador do Flamengo, o Gerson, né? Se ele teria a direção para fazer um gol. Isso aqui é muito importante porque o texto da regra é impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol. E para isso a regra estipula, né, todo um texto e ela vem nessas situações que o árbitro em si deve considerar as seguintes circunstâncias, né, mas colocando dentro de uma realidade de jogo, certo? Ele deve identificar a distância entre o local da infração e a meta. Ou seja, aqui nesse caso, estava na entrada da área. Perfeito. Ou seja, a distância era uma distância possível de uma oportunidade clara de gol, né? A direção que a bola, que a jogada se desenvolve, né? A direção que a jogada se desenvolve. E aqui me chama um detalhe, eu peço até para o Juliano, nesse caso que é a direção, a outra é a probabilidade de manter ou obter a posse da bola, que ele está com a bola Tava lá. controladíssima no peito dele, e a posição e o número de defensores. E a gente vai explicar a jogada e a decisão que tomaram os árbitros em função, principalmente de uma, na minha visão, ela soma com a outra, que é a direção que a jogada se desenvolvia com a posição e o número de defensores. Perfeito. E a gente vai levar esses detalhes lá para a jogada agora. Eu peço para o Juliano colocar para a gente poder embasar no vídeo, né? E se a gente vai lá eu acho que tem um replay da 16:50, né, Juliano? Que ele é muito, muito bom para essa, né? E se a gente para no momento da infração, a gente faz duas colocações aqui, né? O goleiro tinha a possibilidade de jogar essa bola agora? Não. Não. Os defensores, fora o defensor que acabou sendo expulso, né? Sim. Havia outro defensor com possibilidade de disputar essa bola? Não. Não. E a distância que eles tinham era muito grande para eles poderem disputar, Sim. né? Outro ponto importante é a direção da jogada. Isso. Né?
Uma coisa é a direção da jogada quando ela está, por exemplo, aqui na lateral, né? Se o Gerson, por exemplo, né? É o Gerson e o Canu nessa ação, né? Se o Gerson e o Canu tivessem aqui na ponta da área e o Gerson na mesma direção, eu diria que não há oportunidade de gol. Porque o Gerson ia ter que dominar a bola, fazer uma nova ação para depois ficar de frente para o goleiro, né? Mas eles estão numa região centralizada da área. E estando numa região centralizada da área, o próximo passo do Gerson era ficar de frente para o goleiro. Por isso que isso aqui claramente se transforma numa oportunidade clara de gol, porque os 4 elementos de distância, direção, controle da bola, certo? E número de defensores se completam em 100%. E na nossa visão, a chamada para revisão foi absolutamente correta pelo VAR. Né? Uma construção sólida. No começo ele até aborda e fala sobre direção. E aqui eu quero deixar um recado também para os VAR, porque é uma oportunidade de fazer isso também, né, Seneme? Ele começa falando da direção e tratando, na verdade, da direção do corpo do atleta atacante e não da direção centralizada que você acabou de mencionar. Então, no começo ele até fala, olha, apesar de não ter direção, e pode parecer contraditório, mas no final do vídeo ele fecha muito bem os 4 elementos, porque ele está se referindo, na verdade, a essa direção centralizada da jogada em relação à meta. Então fecha muito bem os 4 elementos que nós precisamos e que você citou na regra, para a gente fechar uma situação de dogso e uma situação, sim, de chamada para a revisão do árbitro na área. É possível, sim, concordar com a decisão final, né? Que os árbitros tomaram, porque realmente tem aqui... só um detalhe, mas um detalhe curioso, né? O que significa doxo? Doxo? Negar uma oportunidade clara, né? Essa palavra, né? É uma sigla. É uma sigla em inglês. É uma letra inicial de cada palavra em inglês. Isso. Você pode... Deny a goal score opportunity, a obvious goal score opportunity, que é uma situação clara de gol. Impedir uma clara e óbvia oportunidade de gol. Exatamente. Quando eu impeço uma oportunidade... uma óbvia e clara oportunidade de gol. Aqui a gente tem uma oportunidade de gol. A gente pode evitar o gol ou uma oportunidade clara de gol. Nesse momento, com essa foto, a gente tem esse jogador com uma oportunidade de gol. Ok. Bem, dentro ainda do jogo Flamengo e Bahia, houve uma terceira jogada bastante interessante, essa não com revisão, né? Essa com decisão direta do árbitro de campo, e nós vamos escutar os áudios para ver os detalhes da ação e poder explicar com a regra do jogo. Tem essa mãozinha ali, vamos ver. Me dá a baixa. Aqui. Perna. Possível mão de ataque. Ok. Mão. Tudo limpo. Possível pênalti. Marcou o penal. Marcou o penal agora. Vamos ver. Aqui. Ponto de contato. Atacante joga a bola. Vamos ver se tem o contato. Atacante joga. Vamos ver se o defensor tem o contato. Me dá o ponto de contato no... E depois me larga velocidade normal, 30% primeiro. Ok. Aqui, ele chuta o pé. Me dá em 30%, loop em 30%. Ok, estamos checando, tá? O contato já tem, me dá em 50%. 50%. Velocidade normal. O jogador vai precisar de atendimento, sabe? O atacante joga, o atacante... Ok, nós temos o contato, o chute no pé. Vamos ver o... O pênalti tá confirmado, tá, Salve? A gente vai ver o app, tá? O pênalti já tá confirmado. A gente vai checar o app. O Eduardo verbalizou. Chegou antes. Segue. Não. Habilitado. Habilitado. Agora o próximo. Tem uma possível mão daqui do número 4, tá? Tá todo Aí mundo solta, habilitado. habilitado, segue. E tem uma possível falta no goleiro. Confirmado. Possível mão De agora. ataque agora. Câmera fechada pra ver a possível mão mão. do Léo Pereira. Tá checando. Pênalti Segue. confirmado. Não toca na mão, toca na Tem uma cabeça. possível e joelho. falta no goleiro agora, tá? Deixa eu ver agora a sequência. 16,50. Só ver se ele não tá em posição de Aí, impedimento, esse Olha jogador. no toque do Volta Léo pra Pereira. mim no momento que ele toca. Se o Pedro não Volta tá pra mim impedido. no momento que ele o 4 toca de joelho ou de... Isso. Checa o app, tá? Ok, tô checando o PP. Ok. Aí, Pra mim é tudo normal no goleiro aqui, mas dá uma checada. Vem cá, Iago. seria o joelho, né? Isso, o joelho. Me dá Aí. 16,50. Habilitado. Habilitado, todos Habilitado. habilitados. Solta por aí mesmo. Posso soltar? Agora olha Solta, eu quero ver possível falta no goleiro agora. Atenção, cuidado, tá? Possível falta no goleiro. Me dá a câmera baixa.
Pode ir lá, O goleiro pode ir lá. joga, não Vai tem lá, contato, não Não temos tem falta. contato. Vai lá, Essa vai lá, câmera é vai lá. ruim. Vai lá. Não temos Vai falta. lá, vai E aí, depois vai me dá aí. 16,50 de Vai aí, novo. Deixa eu vai ver aí. até o Vai momento aí, do vai aí. contato agora. Vai lá. Segue, Tá tudo checado, vai lá. completo. Não, pênalti confirmado. segue. Agora é a Segue infração que a gente e já viu. A infração que a gente já viu, que é o Perfeito. chute no pé. Sábio, Pênalti Henrique confirmado. Pênalti confirmado. Confirmado. Bastante interessante. Eu até estava olhando aqui para o Péricles, né? Que às vezes as pessoas. E é interessante o programa também, Sim. porque vai mostrando a construção e o quanto às vezes parece que é algo simples, Isso. né? E as pessoas têm que começar também a entender, por que atrasa 30 segundos mais, 1 minuto mais? Porque não é só a checagem do VAR em relação a se foi falta ou não. Exato. Até porque nesse caso, ele rapidamente concordou Com pênalti. com a decisão tomada no campo, né? Isso. Mas é saber se, por legitimidade, as APPs, né, Perfeito. as situações anteriores, elas estão compatíveis com a decisão final, Exato. e respeitando aí a justiça esportiva, né? Exatamente. Isso tudo toma um trabalho que o Péricles vai comentar daqui a pouco, mas eu vou entrar diretamente na regra do jogo, porque a regra do jogo, ela fala da imprudência que um jogador tem, né? E nas interpretações da regra aqui tem, uma infração que envolver contato físico, que eles buscaram lá, né? O chute do pé no pé do adversário, será punida com um tiro livre direto. Muito bem. Se for de maneira imprudente, né? A maneira imprudente é toda ação em que um jogador demonstra falta de atenção ou consideração, né? Ou age sem precaução ao disputar a bola com o adversário. Não será necessário uma sanção disciplinar, né? No caso aqui, a gente percebe que o atacante, o defensor do Bahia, ele teve intenção de fazer o pênalti? Não. Mas será que ele não foi imprudente? Será que ele não demonstrou falta de atenção? Uma bola que estava realmente pingando na frente dele, ele se concentrou na bola para chutar a bola, mas ele não teve a atenção e a consideração de que havia um atacante chegando. Isso. E que Né? jogou primeiro que ele. E assim agora, esse é o detalhe importante da regra. Quem jogou a bola primeiro? Isso. Né? Quem jogou a bola primeiro? O atacante. E o atacante joga de maneira perigosa essa bola? Não. Né? Claramente o atacante vai com a ponta do pé para frente, ele não vai com a perna em riste E com a sola. e com a sola para o jogador chutar. Né? Ele vai com o biquinho do pé para tirar a bola e poder ter uma sequência na jogada. E recebe o chute no pé. Né? Que para nós, sim, é um chute com falta de atenção, falta de consideração e não teve precaução na hora de disputar. Perfeito. Né? Por isso que se tornou uma infração. Fecha e como pênalti. imprudente. E o contato não foi um contato mínimo. Não. Né? Foi a força daquele chute, que seria um chute para a bola, a mesma força foi no pé do adversário que chegou antes. Por isso que a infração, na nossa visão, assim como os árbitros fizeram, tanto o Sávio no campo, e a checagem que garantiu, né, Péricles, a marcação desse penal. Nesse caso, encontrando todos esses elementos que você narrou aqui, Senemia, o trabalho do VAR é validar a decisão do campo. É dizer assim para ele, como o Avarum fez aquele trabalho muito bom de informar ao campo, olha, o pênalti está confirmado. Isso, inclusive, é muito rápido. E aí, se vem alguma sensação de demora depois, essa sensação de demora, e quem está em casa tem que entender isso melhor. Algumas situações de pênalti, dogs ou gol, essas situações vão ter uma checagem que, por vezes, pode ser complexa, como essa foi, de encontrar todos os momentos. Porque quando eles encontram, naquele momento do joelho, uma possibilidade de impedimento, eles param para encontrar todos os detalhes. Porque se naquele momento ele está em posição de impedimento, ele teria disputado a bola com o goleiro e o impedimento dele se caracterizaria. Foram checados 3 situações de possível impedimento. Isso. E uma situação e 2 situações de regra 12. Né? Uma possível mão do zagueiro e uma possível falta no goleiro. Todas elas... Foram 5 checagens antes, Exato. Prévio a esse penal. Todas elas invalidariam o penal se elas tivessem acontecido era antes. Necessário fazer. É necessário, porque uma checagem como essa, se ela passa
a gente estaria validando um pênalti de forma irregular, porque tem uma infração prévia dentro do APP, e a gente sabe que isso não pode acontecer. Então toda essa checagem foi muito boa, porque no momento que eles param aí no joelho, eles percebem que o atleta número 9 que vai disputar com o goleiro agora está em posição legal pela presença dos outros atletas, do pé dos outros atletas e a posição do tronco deles. É uma situação fácil para quem tem muita experiência na cabine e é uma situação que eles até soltam com certa facilidade. Em outros tempos, pode ser, Seneme, que a gente colocasse linha nessa hora e só pela posição das câmeras e da posição dos corpos dos jogadores a gente não precisou de linha nesse lance. Muito bem, muito bom. Agora nós vamos para o jogo Fortaleza contra o Grêmio, que também tiveram duas situações de revisão, né? Primeiramente uma situação de pênalti com o uso das mãos, né? Para a gente poder analisar, primeiro escutando os áudios. Olha o braço. Aqui. Braço colado. Recolhido pra mim. Recolhido. Pra mim, recolhido. Com o braço colado. Você vai parar no ponto de contato? Me dá pela invertida. Invertida não tá pegando. Segura, Klaus, segura. Klaus, aguarda que eu tô procurando o ângulo, ok? Oi? Não, eu preciso que você pare. Segura. Aguarda que eu estou procurando o ângulo. Tem um braço em posição natural e um braço em posição antinatural. Eu preciso saber onde pega. Eu acho que Tá, mas pra mim mesmo que tá. O outro braço tá recolhido. Não, o outro não tá. Ele tá ampliado. Só aguarda, por favor. Ó, é o seguinte, Éder e Hilbert comigo. Ela resvala no braço esquerdo e toca no direito que está em posição antinatural. Antinatural, aberto. Vocês estão comigo? Ok. Ok. Klaus, recomendo revisão. Possível penal, ok? Braço esquerdo, posição natural. A bola pega no direito, que está ampliado, ok? Vou fazer um frame a frame pra ele. Eu preciso te mostrar frame a frame que o resvalo é mínimo, ok? Muda a trajetória. Depois eu te mostro que ela muda a trajetória da bola. Ok. Mostra um frame antes aí. Tem um ângulo da bola invertida lá, não aparece melhor? Eu vou te mostrar, mas ela não aparece melhor, tá? Essa é a invertida que tá embaixo. Eu vou te mostrar um ângulo mais aberto também para você avaliar. Dá a goal line para ele. Agora dá velocidade normal para mim. Ok. Essa, vai. Para no ponto de contato desse braço aí. Mais lento, tá, Paulo? Ele tá... Ok, aí. Esse é o ponto de contato. Porra. Tá bom, Dai. Vou sair aí com tiro penal sem cartão amarelo. O braço tá fora aqui. E a bola ia passar, ok? Ok, Klaus. É bastante interessante a jogada, porque nós costumamos dizer, e o cuidado que a gente sempre passa de orientação para os árbitros nas instruções, é a velocidade. O grande dificultador nas análises, muitas vezes das mãos, é a velocidade da bola versus o movimento do jogador. O Klaus aqui, claramente, para ele, no jogo, ao vivo, os dois braços estavam junto ao corpo. E dá para ver que realmente não está. Ele tem realmente, acredito que era o Reinaldo, jogador do Grêmio, ele tem um braço que estava para fora da posição do corpo natural, né? O Juliano tem até aqui para gente esse braço, né? Esse braço em posição que não é natural. Nós temos a regra, na regra 12, né? Que a gente vai lá, só para exemplificar da regra 12, olha lá, né? O jogador, e eu vou para o segundo item, no entanto, cometerá uma infração nas questões de mãos, o jogador que toca a bola deliberadamente, que não é esse caso, ele não tem intenção, mas a segunda, tocar na bola com a mão ou seu braço, quando estes ampliarem o corpo do jogador de maneira antinatural, né? Isso é interessante, porque o que é isso? O que quer dizer? Ele está numa ação de bloqueio, né? Toda ação de bloqueio, o jogador tem direito de proteger o próprio corpo, né? Se aquela mão tinha uma mão aqui, um braço aqui e o outro aberto aqui. Se pega somente nesse braço, é o direito que ele tinha, né? Mas quando a bola resvala nesse braço e vai no outro braço que estava antinatural, a bola passaria. Isso é um ganho de vantagem com uma ampliação
do braço do jogador que não é lícito, que não é legal. Né? Então, mesmo que ela desviou nesse braço e foi no outro braço aberto, esse desvio não foi suficiente para impedir a passagem da bola. Exatamente. Né? E, se ela bate aqui e vai em outro jogador que estava no movimento de corrida, isso é outra coisa. Mas no próprio corpo, esse pequeno desvio com aquele braço que estava injustificável para essa ação, eu não posso justificá-lo, né? O jogador acaba assumindo um risco desse desvio, mesmo... Outro ponto importante, né? Na regra não cita aqui se ela toca muito, em cheio, ou se é um desvio. Não. Né? Ele assume o risco. Ele assume o risco do braço aberto e se ela teve contato, né, passa a ser uma ação de infração, porque amplia realmente o volume do corpo dele. Assim interpretou, né, o VAR, porque também se percebeu aqui que o Rafael, o Klaus, no caso, não pôde observar em detalhes devido à velocidade. Tem um trabalho muito bom de comunicação feito aqui, porque o Rafael tenta abastecer a cabine com os elementos que ele tem. Que é isso que você falou, do jogo rápido, de achar que os dois braços estão colados. E aí a Daiane interpreta e consegue ver, através das imagens, que sim, um braço está colado, mas o outro está aberto. E quando ela passa essa informação, a primeira reação do Klaus é dizer, não, o outro braço também está fechado. E ela rapidamente já alimenta ele de volta. Não está, o braço está ampliado. E se tocou nele, eu vou te chamar. 1 minuto que eu estou escolhendo ângulos. E ao achar o toque, ela rapidamente considera esse braço como antinatural, ampliando o espaço corporal. O aí no cantinho, aqui, ó, e assumindo o risco de bloquear essa bola. A gente recomenda sempre aos jogadores, né? Porque é uma tendência do corpo. Se eu vou girar para bloquear com essa perna, é uma tendência do corpo o braço abrir junto. Exato. Então, essa hora, como ele estava preparado, se você voltar na câmera 1, rapidamente, Juliano, a gente vê que ele estava preparado para a ação. Olha lá, ó. Um segundinho antes, quando vai vir o cruzamento, ó, ele já estava preparado para ela. Então, se eu estou preparado para uma ação, eu estou consciente disso, que eu vou ser bloqueio, eu protejo o meu corpo. Você falou tudo agora, Sérgio. Eu vou ser bloqueio. Eu vou ser um bloqueio, eu protejo o meu corpo. Eu vou ser bloqueio e eu tô dentro do box, eu tô dentro da área, eu me cuido mais ainda, eu percebo onde eu tô e com consciência corporal e do jogo que eu tô praticando, eu sei que eu vou bloquear, eu tô na trajetória de bloqueio, eu cuido mais dessa mão. Eu não deixo uma escapar, porque se eu deixar escapar, eu assumo o risco. Exatamente. Na sequência, nesse jogo Fortaleza e Grêmio, também teve uma outra revisão de difícil visualização, né? A gente costuma dizer que os pisões, né, eles são de difícil visualização para os árbitros de campo e a gente tem trabalhado bastante eles para que eles se foquem no mínimo detalhe e não percam esses pisões que ocorrem tanto fora da área quanto dentro da área, né? Que eles estejam bastante atentos, mas enfim, o VAR está aí para dar a solução, para buscar as câmeras, e vamos ver os áudios, escutar os áudios e ver o vídeo dessa ação. Pode jogar! Ataque. Pode jogar! Habilitado. Um em posição. Pode jogar! Possível pênalti. Pra mim não pega. Vou checar ele. Ok, tô no ao vivo. Essa aqui. Pra mim, Eu jogador quero ver dá. quem joga a bola. Quero ver quem joga a bola. Dá na bola. Esse é o atacante. Quando você puder, você para, tá, Klaus? Me Tá, dá a tem câmera de trás, a câmera de trás Invertida? do gol. Pode ser invertida? Sim. Estão indo atrás Parou. dos dois Tá zagueiros. checando, tá checando. Já tá Joga a checando. bola é o atacante. O atacante joga a bola e o defensor pisa Posteriormente, no pé dele de maneira calço faltosa, ok? dentro da área. Pode sair, Perfeito. tá checando. Recomendo Klaus, revisão. recomendo revisão, possível penal. Eu quero ver o PP, Paulo. Ok. Vamos ver Volta rapidinho mais, aqui. volta mais. Aí, aí. Ok. Klaus indo pra área. Klaus, o atacante jogou a bola e o defensor pisou nele, tá? Quem joga é o atacante, tá? Depois o defensor vem Ok. e pisa no pé dele. Perfeito. Pra mim, um pisão imprudente, tá? Perfeito, pra mim também. Sem cartão. Vou sair com Ok, penal, sem cartão. Concordo. Ok. Tá, velocidade normal também, tá? Ah, ok. Obrigado, Paulo. Nesse caso, a gente nem vai colocar a regra do jogo, porque é a mesma regra que a gente viu do vídeo anterior, aquele, né? Das situações de disputa do jogo Flamengo e Bahia, que chuta o pé, né? Nesse caso, não. Nesse caso, era uma disputa também, e sempre importante analisar o que os árbitros analisam é quem toca a bola primeiro. Né?
E a partir desse toque, o jogador do Fortaleza não teve intenção de pisar. Não teve intenção de pisar. Mas quando o jogador atacante joga a bola e ele pisa dessa maneira, né, com essa força, com esse contato imprudente, certo? Ele assume o risco desse contato. Sem dúvida. Ele assume o risco desse contato. E o que o jogador então teria que fazer? Teria que calcular que ele está disputando a bola com alguém, né? Porque dizer assim, ele não viu o jogador. Ele viu o jogador. Ele viu que o atacante vinha para disputar com ele. Então eu tenho que ter cuidados para não colocar em perigo, por exemplo, esse jogador e não cometer uma infração. Então se ele chegou antes que eu, nesse contato, ou eu recolho o pé, ou eu tiro o pé, ou eu faço um contato freado, que é o mínimo possível para não gerar infração. Isso é ser prudente, Isso ter é ser todos prudente. esses cuidados. Exato. Quando eu não o tenho e piso assim, é uma infração imprudente dentro da área, por isso que a revisão foi correta aqui, né, Também Pérez? nem vou me estender muito no trabalho, porque meio que um lance conversa com foi o outro rápido, com relação à imprudência, mas eu quero destacar uma coisa aqui que a Daiane fez, que é a paralisação do jogo rápido, de maneira rápida para o Klaus, ou pelo menos dizer a ele para o jogo, porque uma jogada como essa que continue pode sair em um pênalti do outro lado ou um gol do outro lado. Então, paralisar a partir do momento que eu, VAR, tenho certeza da infração numa situação de pênalti ou por falta, infração, como essa que é um pisão ou um bloqueio de mão, é parte de um bom trabalho de VAR. Identificar isso rápido, ter firmeza nos conceitos e no que está vendo para paralisar o jogo rápido e não deixar crescer ou sair algo do outro lado. Então, esse é o ponto a destacar desse lance. Agora vamos para o jogo Internacional e Atlético Mineiro. Mais uma vez, dentro da regra 12 do jogo, né, que são as faltas, as disputas, entradas. Nesse caso aqui, a gente vai avaliar o grau de risco que o jogador coloca o adversário, qual o grau de perigo que ele coloca o adversário em jogo, né? Vamos escutar os áudios e vamos ver o vídeo então. Vamos lá, bola! Bola, pega. Aqui, ó, pegou aqui, ó. Amarelo. Aqui. Jogadores identificados, amarelo. Não, sai! Volta, Sai! volta. Aí, tem a trava da chuteira na canela dele. Aí, lá. Ok, não, na Número canela dele. Ok. 12. Solta para velocidade normal. Pega esse ponto de contato. Cartão amarelo. Então, ponto de contato. Ponto de contato. Não, aí. eu não falei Travas isso, da chuteira. pegou, tá, pegou. tá, agora eu quero Pegou o velocidade cartão, normal. pô. Pegou a As travas da chuteira, tá? Não vai na Travou o bola, cartão. segue. Ok. Aqui não tem marca nenhuma. Pra mim, ó, tem travas da chuteira. Só vê se A tem intensidade, velocidade, ela... intensidade e ponto de Ó. contato. Vê se não Solta raspou. pra mim, solta. Não, ele tem pleno. Ó, para pra mim, ó lá. Tem pleno, tá? Pleno, estendida, tá? Em riche, ok? Aí desliza. 52, tá Pela bom. força, eu vou recomendar vira, pro Chus. vermelho. E qual foi sua decisão? Dei cartão amarelo por temeridade. Tá, então recomendo uma revisão para possível cartão vermelho, tá? Travas da chuteira, na panturrilha, tá? Ele passa da linha da bola, por cima da linha da bola, com esse pé que atinge. Velocidade normal. Velocidade normal. Ele atinge com as travas. A panturrilha. Ele Tá. tá em fase, ele começa numa fase de voo, desliza com intensidade alta, tem trava na canela e vai rasgando a perna do adversário. Perfeito. Uso de força excessiva na disputa de bola, ok? Ok, Tá com a medição concordo. com o tiro direto, cartão vermelho, ok? Número 2, ok? Você pegou, não toca a bola. Não toca. Interessante a gente ver o grau de dificuldade para quem está no campo, né? Porque é numa zona muito próxima do assistente e que o assistente tem dificuldade naquele momento de afastar. Ó. Se a gente olhar, ele tem grau de dificuldade. Muitas pessoas podem dizer, pô, mas na cara do assistente. Isso. Né? Mas essa proximidade também dificulta o assistente de visualizar. Tá? E o árbitro está extremamente distante porque é uma zona de apoio do árbitro assistente nessa hora. Né? E essas horas a gente vê a importância do árbitro de vídeo, porque quando a gente olha em detalhe essa entrada, podia até, por favor, Juliano, me colocar lá o detalhe para a gente depois justificar na regra do jogo. Puder parar, né? Um pouquinho atrás, eu gostaria até que você parasse um pouco antes, que é uma situação interessante, porque um pouquinho para frente, Juliano, se der aí quadro a quadro aí, para eu poder ver e analisar com todo mundo que o jogador passa pela bola. Isso. Não é que ele vai com o pé esquerdo na direção da bola. Ele vai com o pé esquerdo na direção da perna do adversário. Nem na bola ele foi, ó. Ó a perna dele onde vai, ó. Sabendo que a bola tá ali, ó. Ó, para.
para. Aí. Né? Olha o risco de lesão Enorme. com a bola aqui na frente e a perna atrás. Né? Eu chego a dizer aqui que, além de ser um jogo brusco grave, é com intenção essa ação. Ele foi intencionalmente na perna do adversário e colocou o adversário em muito risco quando... Queria até que se adiantasse, Juliana, porque algum detalhe importante... Aí, para o contato agora, dá para ver as travas da chuteira. Né? E hoje os jogadores jogam muito com aquela trava mista, né? Sim. Que uma parte dela é borracha e a ponta é alumínio. Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Que a ponta da chuteira é alumínio. E você imagina um alumínio numa região fora da caneleira. Nossa. Fora da caneleira, principalmente, né? Olha a perna dele esticada, que é a perna em riste, se soma a força que ele vem com o corpo, Que ele projeta né, na que ele entrada. projeta, aqui ele já põe em risco a integridade física seriamente do adversário. E se a gente pode seguir, né, Juliano? Né, após baixar para o tornozelo, ó o tornozelo do adversário, né? Então, assim, na verdade, o risco de lesão foi altíssimo aqui. Né? Eu estou a ponto de dizer que, por um milagre, esse jogador não se lesionou sério. Tá? Por um milagre, ele não se lesionou sério. Então, isso, sim, é jogo brusco grave, é cartão vermelho. A gente viu até que no final, né, Juliano, quando o Abate ele mostra o cartão vermelho, lá na frente, o jogador até aceita, né? Não, aceitou muito bem. Ele até aceita, mas, enfim, corretamente, aqui é a expulsão. O que aconteceu aqui é um detalhe interessante, porque essa é uma revisão e ela vai para o telão. E ele viu essa revisão no telão, então ele deve ter percebido o quanto que ele colocou em risco o companheiro de profissão. Exatamente. E aí, nessa hora, ele tem empatia pelo próprio lance, né? E aí, mas não brigou com a imagem que estava no telão. Não brigou com a imagem. Muito bom. Se bem que ele não precisava da imagem, né? Não. Porque ele sabe como ele entrou. Ele sabe. Aqui o trabalho do VAR foi com conceitos, rápido, com consideração. Podia ter sido até um pouco mais rápido, porque é um lance de fácil identificação através dos conceitos para a gente, para um VAR com muita experiência, mas muito bom trabalho. Muito bem. Nós vamos agora para o jogo, um clássico mineiro, né? Entre Cruzeiro e América, que tem uma jogada muito similar. Isso. Na verdade, aí demonstra também a questão dos critérios, de uniformização de critérios que a gente teve, né? E mais uma vez é o uso da ferramenta VAR, demonstrando a importância que ela tem para o jogo de futebol hoje. Muita gente que às vezes fica, eu sou contra o VAR, né? Por causa de uma ação ou outra, né? O volume de benefícios é muito maior do que o prejuízo que eventualmente ele pode fazer, porque no final das contas são seres humanos que estão sujeitos a erros como qualquer um, né? Vamos lá escutar os áudios e analisar essa ação. Liga! Perto do goleiro, 4. Ok. Lá embaixo! Possível falta no goleiro, Goleiro ali, com a bola caindo. parada. Com a bola parada. Nada, goleiro. Tá de cera esse goleiro. Isso aí. Volta antes. Tô no ao vivo, tá? Vê essa entrada depois, Falta. marcada. Nada pra gente. Quero ver a Marcou falta. tá? Ele marcou do 15. Não! Lá na frente. Ó, o lá 28 na frente. não. Aqui. Não! Outro cartão. Número 15. Nada protocolar. Já tinha parado. E o goleiro caiu de Número novo. 15, cartão amarelo. Sim. Eu quero ver do goleiro se Número ele pisa 15, no calma, pé. número 15 aqui. Você quer que eu segure? Ele foi. O goleiro tá Número caído. 15. Número 15. Não, aí não dá pra pegar nada. Eu quero ver a entrada, é isso mesmo. Pegou de raspão. Sim, eu tô vendo. Calma, Voadem! Oi! Eu estou checando um possível cartão vermelho do 15, tá? Sim. Ele tem, só pra tu saber, eu vou te dar uma informação. Aí. Ele tem uma marca de raspão. Tem as mesmo, travas, tem um pouquinho de perna raspão. esticada, desce com, raspando, tá? Do joelho até o pé do jogador está apoiado, tá bom? Vem baixando. Voadem! Voadem! Te recomendo revisão por possível cartão vermelho. Perfeito. É o 15, né? Isso. Vamos lá. Me dá Ponto de contato. Ok. E atira todo meio. Estado normal? Ah, beleza. Ei. Reforma a decisão, cartão vermelho. Tô voltando lá. Então, muito similar as duas ações. Sim. Não precisamos... Se quiser colocar que na outra a gente não pôs a regra aqui, aproveitamos essa oportunidade, Juliano.
para colocar o texto de regra, né? De colocar em perigo a integridade física do adversário, né? Mas nem precisa se estender muito, porque um lance conversa com o outro, né? Um conversa com o outro, olha lá, o jogo brusco grave. É isso. Mas é importante a gente estar sempre comentando as ações, né? Uma entrada ou uma disputa que põe em risco a integridade física de um adversário ou utiliza força excessiva ou brutalidade deverá ser sancionada como jogo brusco grave e, no caso aí, cartão vermelho, né? Todo jogador que, ao disputar a bola, arremeter com força excessiva contra um adversário pela frente, lados ou por trás, usando uma ou ambas as pernas, né, ou que puser em risco a integridade física do adversário, pratica jogo brusco grave. Perfeito. Então, aqui, como no caso anterior, e se a gente avaliar lá, já não havia, inclusive, a presença da bola também. Isso. Né? Ele chega atrasado na disputa, vai com as travas da chuteira, né, Juliano? Colocando a imagem dali pra gente, né? Ele vai com as travas da chuteira na canela do adversário, trava alta, perna em riste, né? Com força, né? Por isso que os árbitros normalmente pedem, eu quero ver velocidade 30%, Isso. 50%, Isso. e depois, no final, com velocidade normal, Isso que é aí. para avaliar a força excessiva, Exatamente. nesse caso, que o jogador empregou. Isso É aí. isso? É Com isso. as travas, risco de lesão, não precisa lesionar. Não né? precisa. É só o risco da lesão que pode provocar no adversário, o que justifica aqui a correta revisão por cartão vermelho, né, Pedro? Isso aí, correto. Busca do ponto de contato, 30%, 50%, velocidade normal para entender a intensidade e o risco que ele levou ao adversário. A perna E a chamada acabou sendo, a partir do momento que o VAR identificou, no primeiro momento ele tinha entendido que era só um raspão, quando ele identificou que houve realmente esse dano, foi muito rápido o encontro dos conceitos para chamar o árbitro. Se puder essa imagem, Juliano, Cara. você dá uma paradinha para mim, né, para a gente ver que realmente o jogador é extremamente põe em risco realmente, ó, porque a bola onde já está, ó. Já Olha, o foi. momento do primeiro ponto de contato, a bola já saiu. É. Ou seja, se o jogador quer evitar esse tipo de situação, ele recolhe o pé. Claro. E o contato, se houver contato, vai ser absolutamente mínimo. Né? Mas agora, quando eu deixo a perna esticada, a bola que já saiu, com as travas, por cima do pé do jogador, hoje em dia, com o VAR, fatalmente ele será convidado a uma revisão aí, o árbitro, né? Perfeito, e o trabalho foi bem feito. Ok. Nós vamos agora para o clássico paulista, São Paulo e Corinthians, né? E um dos gols, e é algo também que a gente tem sempre orientado os árbitros de vídeo, é uma preocupação da comissão de arbitragem, as APPs, as situações sendo checadas e que os árbitros em campo tenham a melhor decisão possível para evitar o quê? Evitar cancelar um pênalti, cancelar um gol. Para isso a necessidade, como esse caso aqui também, né, de entender o que é a APP, quando ela termina ou quando ela começa, né, e se há infração ou não. Né? Então nós vamos avaliar os áudios e depois o Péricles entra nessa situação aí da APP. Ok, Vamos lá? vamos lá. Você toca se deu falta, tá? Tudo ok na disputa, tá? Tudo ok. Triscou o pé. Ataque habilitado. Impedimento habilitado, entrou na área. Habilitado, gol. Multiplay 10 amigos, pode voltar mais. Entrou na área. Habilitado, gol. Multiplay 10 amigos, pode voltar mais, pode botar. Tirou a camisa. Aí, pode soltar. Vai controlando a isso, tá? Ok. Sem gestos, ele tá na torcida dele. Pode acelerar, H. Posição legal. Ok. Pode soltar, segue lá, pode seguir, tudo ok. Tem tempo. Pra mim, tudo normal. Pela 4, isso. Tem tempo pra entrar na torcida. Tudo ok. Pela 5 também é boa, e a 5 também é boa. E a 5 também é boa. Aí, volta.
Perfeito. Pelo zagueiro, tá? Importante deixar claro. Tudo ok, tá, Flávio? Checado, gol legal, tá? Checado, gol legal. Ok, muito bem. Né? A gente viu aqui, e aí vem o gerente VAR Péricles, que é para a gente entender, né, Péricles? Porque no começo, essa ação aqui de possível falta, ela é descartada pelo árbitro de vídeo. Sim. Eu gostaria que você entrasse nessa checagem que descartou, e depois, por que ela não está no conjunto, né, prévio ao gol? Eu queria que você... Que é a famosa APP. A famosa APP. Em que momento? Exato. Quando foi para nós aqui, né, e para o protocolo do VAR, que se encerraria a APP desse gol? Vamos lá. Primeiro é isso, né? É uma possível falta. É um lance interpretativo que o campo interpretou por não falta. Né? Então a gente tem sempre que fazer uma checagem. Se puder parar e devagar aqui, Juliano, no detalhe, né? Importante ver. Porque ele falou que triscou, ele falou. Né? Ele fala assim, triscou, exatamente. Né? E depois do contato, o jogador se deixa cair. Essa foi a interpretação do campo e que o VAR rapidamente... Aqui, ó, vai no detalhe, né? Isso, que o VAR rapidamente aqui, ó. Aqui tá muito bom também, ó. Vai. Vamos lá, ó. Pela 2, ó. Toque, contato. Um toque, contato, todos contato pela bola. E depois ele... Interpretado pelo campo de jogo. Isso. Dá até para ver que o jogador... do Corinthians, no caso, ó, quando ele recebe o contato, ele coloca o pé no chão de volta, para correr. Isso, e agora cai. E depois se deixa cair. Agora ele se deixa cair. Um contato de jogo. Exatamente. E isso foi rapidamente descartado pelo VAR. Então, a gente tinha aqui, a princípio, uma situação de não falta já interpretada no campo e pelo VAR. Mas eu quero saber de vocês. Digamos, de você, Pérez. Digamos que isso fosse uma infração. Isso. Vamos deixar seguir. Para a gente entender o que é a APP. Vamos deixar seguir, então, Juliano. Desde lá da jogada, desde lá do início. Isso, desde a possível, da possível infração. Então, deixa seguir. Aí vamos imaginar que tivesse sido uma falta, e aí a bola foi roubada agora e começou o movimento de ataque do São Paulo. Aqui estamos em APP. Aqui estamos em APP. Porque está na sequência da jogada. Começou a APP. E aí vem um passe para cá. Já nesse primeiro momento, pode parar aqui. Já nesse primeiro momento, um movimento de ataque deixa de ser para frente. Ele passa a ser para trás e depois lateralizado. Nesse momento aqui, que o jogador encerrou seu movimento para frente, deu tempo das linhas de zaga se montarem, a gente já tem uma interrupção do movimento de ataque. Mas segue mais, porque a gente vai ter Posso dar minha opinião? Sim. Posso dar? Vai bater para mim. Até aqui, na minha visão, eu posso ainda considerar que existe uma APP. Estou colocando um elemento de interrupção. Vamos lá. Vamos lá, porque onde ele de fato acaba sem discussão. A defesa toda armada. Defesa toda se armou. Agora, nesse momento, ele para e vai voltar a dar um passo para trás. Para. Nesse momento em que ele parou aqui e deu esse passo para trás, aqui tá o final da APP. Porque a gente, nesse momento que andou, a gente já tinha um movimento para trás. 8 defensores. 8 defensores. Contra 5 atacantes. A linha de zaga, as duas linhas de zaga, as duas linhas de defesa passaram para se defender. Nesse momento aqui está encerrado qualquer possibilidade. O movimento para frente do ataque se encerrou longe e fora dos arredores da área. Esse passe para trás. Isso, não está dentro. Por que o passe para trás acaba sendo algo determinante? Né? Quando não é em sequência lógica de uma jogada. Porque esse jogador, quando domina a bola, volta um pouquinho para mim, Juliano, quando esse jogador domina essa bola, ele, agora nesse momento, ele não vê possibilidade de jogo. Exatamente. Quando ele já não vê possibilidade de jogo, o argumento é, né? Eu tenho 2 linhas de 4 aqui, já marcando o ataque, então eu tenho que recomeçar o jogo. Isso aqui determina o final de uma APP. Nesse caso aqui, é isso somado ao fato de eu não estar dentro da área nem nos arredores. Exatamente. Eu estou longe dela. Então perigo. Sem perigo. Esse movimento para trás... com defesa armada. Exato. Eu tô no movimento para trás, não estou dentro da área e não estou nos arredores dela. Preciso voltar a jogada para começar uma nova. Eu preciso voltar porque a defesa me colocou de tal maneira que agora eu não posso mais ir para frente, eu tenho que voltar. Se esse jogador faz um passe para frente... A gente está falando de outra jogada. Nós estamos falando de uma outra jogada que teria sequência que teria sequência lógica de ataque, verticalidade. E aí só o ataque tocando na bola. Mas agora o passe indo para trás... Seguir, Juliano, deixa seguir agora. Né? Passe para trás, a dificuldade que ele tem. Isso. Né? Tanto é que ele tem que jogar para o lado de novo. Agora, então...
Agora, então, acabou pela terceira vez. Né? Agora, então, é um passe mais lateralizado e mais para trás mais ainda. jogadores em defesa colocando mais defesa ainda para se recompor. Perfeito. Deixa eu seguir só para a gente completar, né? Que a partir de agora, mais do que nunca, é uma nova ação que não se enquadra em APP e mesmo se enquadrasse, né, os árbitros avaliaram e avaliaram como não infração. Não infração. Ok. Nós vamos analisar agora o jogo Santos e Vasco da Gama, o pênalti marcado, né, através de uma revisão, né, e nós vamos tentar entender, fazer um pouco a analogia com aquela jogada do Flamengo e Bahia, que foi fora da área, porque elas foram muito parecidas. Muito quem parecido. intercepta a trajetória de quem? É bastante interessante. Vamos analisar os áudios. Pode jogar, legal. Não, o toque que tem é normal. O Marcos deixa a passada dele, você joga diagonal, com o diagonal. defensor aqui. Tá checando. O toque que tem é normal. Dá de trás. Ataque. Só na jogada, tá? Volta um pouco mais. Volta. Só bola. Vai. Fora da área. Fora da área, disputa. O Marcos dá uma retrasada na passada dele. Ele dá só no jogador. Ele não disputa a bola e toca só o jogador. Ok, revisão para possível penal, ok, Daronco? Revisão para possível penal. Revisão para possível penal. Sim, sugiro uma revisão para possível penal. Qual a imagem que você quer mostrar pra ele? Vou te mostrar aqui, ok, Daronco? O movimento do preto que não joga a bola, só atinge o branco. A bola estava em posição de disputa para ele, mas ele não disputou e atingiu só o jogador branco. Te dá em velocidade normal e outro ângulo, se você precisar. Já está em velocidade normal, tá? Ok, me dá uma câmera aberta pra eu ver a tática. Tá bom, VA1. Tá saindo. Tá bom, tiro penal sem cartão. Ok. Muito bem, mais uma vez, as questões de regra 12, né? A interpretação do Daronco no visual que ele tem de jogo, ele fala que o jogador atacante deixa a perna para ser atingido, né? E a análise é exatamente essa. Ponto 1, quem chega primeiro na bola, quem toca a bola. Ponto 2, se o atacante busca o contato ou deixa a perna para o contato, ou se o defensor interrompe a trajetória do atacante. E se ele interrompe a trajetória do atacante com contato físico, e esse contato é suficiente para derrubar, ele passa a ser imprudente. E foi essa análise que eles tiveram, tanto o Wagner Hillway, que era o VAR, quanto o Anderson Daronco, ao rever essas imagens aqui, né? É importante o slow motion? Porque aqui, se você voltar, Juliano, para mim, né? Voltar um pouquinho, a gente vê claramente que primeiro quem joga a bola, né, Gil? Por favor, primeiro quem joga a bola, lá atrás um pouco antes, pra gente, esse momento é crucial, né? Vai. Joga a bola. Né? Ele jogou a bola, né? E agora, um pouco atrás, para ver qual era a trajetória do atacante. Isso é importante pra gente, Gil. Claro. Voltar e que eu veja nessa câmera que é muito boa, né, Pérez? Muito boa, essa câmera é excelente. Olha a trajetória do atacante. Observe, ele nunca mudou a trajetória. Sempre pela bola. Ele sempre veio na direção da bola, né? E se a gente observar o defensor, ele chega atrasado na bola, não joga e vai na direção do corpo do atacante, né? Se esse contato fosse absolutamente mínimo, ou se o atacante tivesse realmente deixado a perna, nada a marcar. Ou se o defensor tivesse lateralizado a ele, tentando disputar a bola lateral. Mas não, realmente existe uma imprudência do defensor que vai direto ao corpo do atacante e o derruba. Por isso que eles interpretaram dessa maneira e estão respaldados ali, né, pelo texto da regra. Podia até colocar o texto da regra pra gente, Juliano, onde diz lá das imprudências, né? Novamente, só para a gente embasar o que os árbitros tiveram em relação a essa disputa dentro da área, né? Quem chega primeiro, se existe imprudência, contato suficiente para infração. Aqui os tiros livres, a imprudência, a gente volta a dizer que os árbitros aqui interpretaram que o jogador demonstra falta de atenção, consideração e age sem precaução ao disputar a bola com o seu adversário. Muito bem, ok. Eram essas as jogadas de hoje, muitas jogadas. O programa ficou
um pouco mais extenso, mas é bacana porque foram muitas jogadas e a gente consegue trabalhar e, junto com o respaldo da regra do jogo, esclarecer algumas situações, né? Exato. Agradecer o Péricles novamente pela participação. Obrigado aí, né, Péricles? Obrigado a você, Serem, por mais uma oportunidade de poder falar um pouco de VAR e de como se trabalha na cabine, tentando esclarecer tudo que se passa aqui para o pessoal em casa. É isso. O nosso recado é sempre esse. Transparência, porque aqui você escuta em primeira mão os áudios, né, que estarão todos os áudios dessas jogadas e de outras mais, né, no site da CBF. A transparência a gente coloca aqui também, linkando com as regras do jogo, tá? A gente fica por aqui, agradece a participação de todos e a gente se vê numa próxima edição do Papo de Arbitragem.